Com o avanço da pandemia do coronavírus no Brasil e no mundo, muitas empresas se viram obrigadas a adotar o teletrabalho para os funcionários. O objetivo é restringir o contato social nesta atual fase da pandemia e manter as atividades do trabalho em operação. Depois que o governo baixou a medida provisória 927, começaram a valer regras diferenciadas das já existentes para o teletrabalho. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com a advogada especialista em Direito do Trabalho, Paula Pires, nossa convidada aqui no Issa Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora Paula. Bom dia a todos vocês e aos ouvintes também. Teletrabalho é uma modalidade que já existia, mas ganhou umas regras diferenciadas agora por conta dessa medida provisória 927. Quais são as principais mudanças? Teletrabalho, sim, já existia, já vinha conforme a consolidação da Lei do Trabalho no seu artigo 6º, que depois houve uma alteração em 2011 também, equiparando o trabalho executado no domicílio do empregado para o executado no estabelecimento do empregador. E ele veio com as suas regulamentações, com a reforma trabalhista, com a Lei 13.467 de 2017. E a reforma, ele deu uma definição para o teletrabalho como sendo a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, como a utilização de tecnologias de informação, de comunicação, que por sua natureza não se constituíam como trabalho externo. Então, desde aquela época, as características principais do teletrabalho era, primeiro, que ele era um trabalho prestado de forma preponderante fora da dependência do empregador. Depois, que havia uso das tecnologias de informação e de comunicação. Depois, não se configura um trabalho externo na realidade. Portanto, não há configuração de controle de jornada. Esse é um ponto interessante para a gente falar daqui a pouquinho. Mais ainda, tem a obrigatoriedade de ser um contrato solene, não permitir um acordo tácito, ou seja, ele tem que ser um contrato com acordo por escrito, tem que estar escrito. Especificação de detalhes das atividades do teletrabalho no contrato de trabalho, tinha que estar lá também. Permissão de alterar o regime presencial para o regime do teletrabalho. Bastante que para isso existisse um mútuo acordo entre as partes, um acordo escrito e também um aditivo contratual. Ainda tinha também como característica a possibilidade de alterar o teletrabalho para o presencial, ou seja, ele tanto poderia ser do presencial para o teletrabalho, com acordo mútuo, também do teletrabalho para o presencial. E nessa condição não precisava de acordo prévio nem nada. E também, como uma das características, o empregador assumia a responsabilidade pela aquisição dos equipamentos. Aí veio o problema da pandemia, da calamidade que nós estamos vivendo, que é uma época atípica, né, para a vida de todos nós. E o governo lançou realmente a medida provisória número 927, de 22 de março de 2020. E nela foram dispostos alguns diferenciais, assim, não muitos, é bem verdade. Mas durante a calamidade, um deles é que durante a calamidade, pode haver a alteração pelo empregador do regime de trabalho presencial para o teletrabalho, independentemente de existirem acordos individuais, acordos coletivos e dispensado o registro prévio da alteração no contrato individual de trabalho. Essa é uma forma, essa foi uma das modificações, na realidade, porque antes tinha que ter o acordo mútuo, o empregado tinha que aceitar. E agora é uma decisão unilateral, né? Pois é, agora de jeito nenhum. Então, o próprio empregador pode dizer, eu vou colocar você em teletrabalho, e essa alteração também modificou. Antes, que era de 15 dias, comunicava, eles entravam em mútuo acordo. Em 15 dias depois, eles começavam no teletrabalho, agora é 48 horas apenas. Por escrito, até por meio eletrônico, a comunicação pode ser por escrito, você vai começar em 48 horas no teletrabalho, ou então através de um meio eletrônico, se utilizando um e-mail, um WhatsApp, tudo isso é válido atualmente. Mas manteve-se a necessidade do empregador bancar, ou a responsabilidade dele de bancar a manutenção, o fornecimento dos equipamentos tecnológicos, da infraestrutura necessária
de adequar a residência do empregado para aquela prestação do teletrabalho. E também, se o empregador não fizer isso, se o empregado arcasse o reembolso das despesas que foram arcadas pelo empregado, que deverá existir. Isso aí deve estar em contrato em um acordo escrito. Doutora Paula, o Fernando quer fazer uma pergunta para a senhora também. A senhora falou um pouco mais cedo que iria falar sobre como funciona o controle da jornada no teletrabalho a partir da mudança do trabalho no local para o teletrabalho. Eu queria entender como é possível, porque tem uma obrigatoriedade do ponto da jornada, do controle de ponto da jornada. E algumas empresas têm aquele ponto físico, o relógio com a leitura digital. Como é que funciona esse controle de jornada durante esse período de teletrabalho? Porque durante a pandemia é uma questão um pouco temporária, né? Não é definitivo o teletrabalho, as pessoas podem voltar ao local físico de trabalho no futuro. Até existem muitas indagações a respeito desse retorno, porque muitas pessoas estão se adaptando de tal forma, e as empresas também estão se adaptando a essa nova modalidade, que eu acredito que muitos não irão querer retornar para o trabalho presencial, não. Mas, olha, deixa eu falar um negócio aqui que é muito interessante. Hora extra na modalidade de teletrabalho, ela é indevida. Mas, para isso, o empregador ele tem que se abster de efetuar qualquer tipo de controle de jornada, sob pena de se tornar indevidas as horas extras ao empregado e ele ser remunerado por isso. Então, não pode existir controle, porque no teletrabalho é o empregado que faz o seu horário. É ele que diz, eu vou acordar às 5 horas da manhã e vou começar a trabalhar às 5 horas da manhã. Mas como é que o empregador, ele mensura isso, até para que ele possa remunerar o empregado em relação? Ele pode mensurar através de uma produtividade, dando para o empregado metas e resultados, independentemente do horário em que a tarefa vai ser executada. Isso não pertence mais à categoria do teletrabalho. Então, o empregador ele não pode ingerir, ou seja, tem gerência para estabelecer horário de trabalho de jeito nenhum. Pode ser que o empregado só queira trabalhar a partir da meia-noite e produza até as 5 horas da manhã. Independe, contanto que ele faça as tarefas que são efetivamente dadas para ele pelo empregador. Isso que é interessante no teletrabalho. Eu vou voltar para entender. Não existe, então, no teletrabalho um controle de jornada. O empregador não pode obrigar o empregado a cumprir uma jornada naquele determinado horário, mas isso também acaba desobrigando o empregador de pagamento de hora extra? Sim. As horas extras elas só serão devidas no teletrabalho se o empregador estabelecer jornada, se estabelecer controle de jornada na realidade. Mas, caso contrário, não é devido. Não é devido. Não tem hora extra na modalidade de teletrabalho de jeito nenhum. Doutora Paula, uma questão que gerou também uma grande polêmica na época é considerar a Covid-19 como doença ocupacional. O Supremo chegou a reconhecer o coronavírus como doença ocupacional, mas o governo queria não considerar dessa forma. O que está valendo, afinal de contas? Pronto, isso ainda é uma polêmica enorme para todos nós. Na realidade, o que nós estamos entendendo é que, para aquelas pessoas que efetivamente trabalham dentro da área de saúde, fica mais propenso a se estabelecer um nexo causal para que exista a Covid como doença ocupacional. Mas para aquelas outras pessoas que não trabalham necessariamente nessas áreas, com as zonas de risco, é muito difícil se estabelecer onde é que ela pegou essa doença. Até mesmo porque é uma doença que os médicos ainda nem sabem tratar ainda é muito nova, ainda está se descobrindo, não estão em busca de uma vacina. Então, não sabe se na hora que ele saiu de casa, se ele pegou em algum metal e com esse metal ele trouxe para a boca, para os olhos e pegou a doença. Se foi na hora que ele pegou um transporte, se foi na hora que ele saiu do transporte. Então, tem que se provar o nexo causal para que efetivamente se estabeleça. Então é uma questão que vai parar na justiça, essa daí. Com certeza, com certeza.
Acho que acredito até que a maioria vai parar na justiça, mas para isso o empregador ele tem que se munir de formas que ele possa provar de que dentro do estabelecimento dele ele tinha todos os EPIs, ele tinha todas as possibilidades para que a pessoa, o empregado, não adquirisse aquela doença lá dentro. Tá certo. Um álcool gel, uma máscara, aquela outra máscara que tem uma proteção maior, ou seja, que o ambiente estava limpo, que ele se incumbia de tudo isso para que a pessoa tivesse um ambiente de trabalho dentro das condições de segurança de medicina do trabalho. Tá bom, a gente agradece a advogada Paula Pires, que é especialista em direito do trabalho, conversando conosco aqui no Issa Bahia, esclarecendo muitas dúvidas, mesmo que ainda persistem, não é? Nessa nova modalidade do teletrabalho. Muito obrigado, doutora Paula, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, muito obrigada. Um bom dia a todos vocês e aos ouvintes também. E a gente lembra que essa conversa também vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 7:55 na tarde FM.